Oi, som. Bom dia novamente aos irmãos. É uma honra e um prazer estar aqui novamente na igreja do Parque Piauí para partilhar o pão da vida com os irmãos. Eu quero desejar meu cordial bom dia aos irmãos que também estão assistindo em casa e que possamos todos ser abençoados pelo nosso Deus amado. Amém? Irmãos, sem mais delongas, a mensagem de hoje, ela vai falar sobre a vida de alguém quando não se submete à vontade de Deus e quando não segue seus caminhos. Eu vou ser bem direto para a gente não demorar muito. Nós vamos falar hoje sobre o que acontece com alguém quando ela não quer se submeter a Deus e quando ela decide fazer suas próprias vontades ao invés de fazer a vontade de Deus. A gente vai ver a história de uma pessoa que colocou suas próprias vontades acima da de Deus. E Deus deixou registrado na Bíblia para que servisse de exemplo para nós. Quem é que nós vamos falar hoje? A gente vai estudar hoje um pouco sobre a história do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Vocês estão dormindo? Ou é porque não sabem? Quem foi? Foi Saul. Foi um pouquinho melhor, mas tudo bem. Vou deixar passar dessa vez, tá? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a história do rei Saul. Deus deixou a história dele na Bíblia. Detalhe, não para que a gente se sinta superior a ele, não para que a gente diga assim, tá vendo, Saul era assim, mas eu não sou assim, eu sou melhor. Deus não quer que a gente se exalte acima dos outros. Ele quer que nós vejamos nossos erros nas lições passadas para que a gente não cometa os mesmos erros. E incorra nos mesmos pecados e acabe sofrendo as mesmas punições e acabe incorrendo nas mesmas transgressões. Agora, irmãos, para nós estudarmos aqui, vamos lá para o livro de 1 Samuel. Nós vamos ler aqui alguns versos. Vamos ler 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8 vai nos contar algumas coisas bem interessantes. Amém ou misericórdia? Amém para mim também. Esperar mais um pouco. Pronto. Vamos fazer mais uma breve oração antes de nós iniciarmos a leitura. Oremos. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, porque agora nós vamos abrir a Tua palavra e estudá-la. Que este momento seja um momento de paz, tranquilidade e que Teu Santo Espírito possa agir nos corações dessas pessoas que estão aqui, ó Pai. Por favor, nos concede o poder do Teu Santo Espírito e é isso que Te rogamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante. Vocês vão me acompanhando aí nas Bíblias de vocês. 1 Samuel capítulo 8. Diz assim, ó. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Opa, peraí. Chegamos aqui no primeiro erro. O povo de Israel, os anciãos, ou seja, os mais influentes, aqueles que tinham a maior influência entre o povo, chegou para Samuel e disse, Samuel, a gente quer um rei. Por que a gente quer um rei? Teus filhos não andam nos teus caminhos e eles não vão ser profetas que nem tu. Então a gente quer um rei para que a gente seja igual a quem? Oi? Vamos ler de novo? Porque eu preciso que vocês fiquem atentos. Olha só o finalzinho do verso 5. Para que nos governe como tem todas as... Isso é um problema. Isso aqui é um problema gravíssimo, erro gravíssimo. O povo de Israel queria ser igual às nações circunvizinhas. Deus queria isso? De modo nenhum. Deus chama um povo para que eles fossem diferentes e agora eles querem ser iguais. Se eles fossem iguais àqueles povos, o destino deles também iria ser o mesmo. Destruição, que nem foi com aqueles povos. O povo queria ser o mesmo, ser que nem os outros. A gente quer um rei, porque as outras nações também têm um rei. Então, eu também quero um rei. Nós queremos. Mas, irmãos, isso é um erro grave. E não devemos buscar ser iguais aos outros, mas ser diferentes, assim como Deus pediu. Continuando com o versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos governe. Então, Samuel fez o quê? Ele orou ao Senhor. A gente vê aqui que Samuel ficou triste. Isso foi desagradável aos ouvidos de Samuel.
Imagina, eu não sei se aqui tem algum líder de igreja, mas imagina que você durante a vida toda foi um líder, se doou para aquele povo, se doou durante sua vida inteira, e agora o povo chega para você e fala que vai querer um rei que não quer mais seguir a direção de Deus. Aquilo machucou Samuel, eu creio, a ponto de ele ficar até um pouco revoltado e com raiva. Mas ao invés de ficar batendo boca e discutindo, o que é que ele fez? Ele foi até Deus, buscou o Senhor. Nossa vida entre nossos irmãos seria completamente diferente se nós não perdêssemos tempo discutindo com o irmão, porque eu tenho a minha opinião e ele tem a dele, eu acho que tem que ser assim, mas não, irmão, está errado, então aí discute, entra em discussões acaloradas, acaba entrando muitas vezes em confusão. Se as pessoas buscassem a Deus, a orientação divina, assim como fez Samuel, a vida de muitos iria ser diferente. Contendas iriam ser evitadas, discussões desnecessárias também. Devemos aprender a buscar o Senhor. Samuel fez isso. Eu não gostei disso que eles fizeram, me irritou, me desagradou. Mas eu não vou bater boca, eu não vou discutir. Eu vou pedir orientação divina. Foi o que Samuel fez. Continuando, com o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz deste povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, Samuel. Esse povo não rejeitou, não foi a ti. Mas eles rejeitaram a quem? Esse povo rejeitou a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fiz desde o dia em que os tirei do Egito. Agora vamos pular para o versículo 10. Versículo 9, aliás. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, Samuel, adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Ou seja, Deus disse, Samuel faz o que esse povo quer, mas antes adverte a eles o que é que o rei vai fazer com eles. O que é que esse rei vai fazer com eles. E aí Samuel descreveu tudo nos versos seguintes. E agora a gente vai pular para o versículo 19. Samuel descreveu o que é que o rei iria fazer com que eles descessem em desgraça, iria ser um péssimo rei. Mas tudo bem, o povo disse o quê? Verso 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar sobre nós, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Deus é quem governava sobre o povo de Israel e Deus é quem fazia as guerras deles. Deus é quem fazia isso. Então Deus percebeu, Deus disse, Samuel, esse povo não rejeitou a ti, mas esse povo rejeitou a mim. Então, se esse povo quer um rei, dá um rei para eles. Agora eu pergunto, por que é que Deus deixou o povo de Israel escolher um rei sabendo que esse rei iria trazer tanta desgraça? Por que Deus permitiu tal coisa? Deus não podia simplesmente dizer, vocês não vão ter o rei. Eu vou continuar governando sobre vocês. Por que é que Deus preferiu? Pode falar, irmão. Sim. Ele não é um Deus que força e que obriga, né? A rebelião de Lúcifer no céu foi do mesmo jeito. Vocês querem a governo de vocês, então vão embora e vão ter o que vocês querem. Mas Ellen White também nos diz um pouco do porquê que Deus deixou. Olha só. Quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho, sem buscar conselho de Deus ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele faz o quê? Ele satisfaz os seus desejos, a fim de que, por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se de sua loucura e arrepender-se de seu pecado. Deus muitas vezes deixa os homens seguirem sua própria loucura, seu próprio caminho, para que eles vejam o que foi que eu fiz. Isso que eu queria era loucura. Eu não deveria ter feito isso. E qual é o objetivo final de Deus? Arrependimento. Esse sempre é o objetivo final de Deus, fazer com que o ser humano se arrependa. Ele quer que o ser humano se arrependa e que ele possa ser perdoado do seu pecado. Por isso Deus deu um rei para Israel. Vocês querem um rei? Vocês vão ter. Mas vocês vão ver que isso é loucura. Vocês vão ver que isso é loucura. E eu quero que vocês se arrependam. Olha só, Deus falou também, lá em Oséias, Deus disse, no contexto do rei Saul, ele disse que deu um rei na ira dele e o tirou no furor. Deus deu um rei para Israel durante a sua ira e tirou esse rei no furor dele. Ah, então já entendi. Quer dizer que Deus mandou um rei de propósito, o objetivo de Deus era fazer com que o povo de Israel realmente caísse em desgraça e fazer com que o rei realmente fosse ruim,
Justo assim, Deus escolheu logo o pior mesmo. Será que Deus tem esse caráter mesmo? Não, então eu vou escolher o pior rei. A pior pessoa para reinar, para que o povo de Israel caia em desgraça e um dia possa voltar para mim, mas que eles sofram. Eu quero que eles sofram. Será que Deus queria isso mesmo? Olha só, 1 Samuel 9,16. É Deus falando com Samuel. Ele diz assim, ó: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. O objetivo de Deus, dando Saul como rei, não era com que esse rei fosse um péssimo rei e faz com que o povo caísse em desgraça, mas era com que esse rei libertasse o povo. Aquele homem era para ser um libertador. O povo de Israel quer um rei. Então eu vou fazer o possível, então, ao que está ao meu alcance, para que esse rei que foi escolhido siga as minhas vontades, se submeta aos meus caminhos e que ele seja um libertador. Esse é o caráter de Deus. Era isso que ele queria, que esse homem fosse um libertador. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então esse era o objetivo de Deus, fazer com que o povo fosse liberto das mãos dos filisteus. Ainda que fosse algo contrário à vontade deles, dar um rei para eles. Mas mesmo assim Deus colocou um rei. Mas óbvio que quando Deus escolhe alguém para ministrar na sua casa, ministrar seu povo, cuidar do seu povo, ele tem que colocar essa pessoa à prova. Não tem? Tudo tem que ser testado. Tudo tem que ser testado. Irmãos, a gente não usa hoje em dia nem toalha de papel antes de ser testado. Tudo é testado. E Deus não é diferente. Ele testa. Ele também põe à prova. E com o rei Saul, ele fez o mesmo. Ele colocou o rei Saul à prova para ver se ele seria um rei digno do cargo. Uma pessoa que iria exercer o cargo de uma forma competente e da forma que Deus queria. Mas será que Saul conseguiu obedecer aos requisitos de Deus? É o que a gente vai ver. Eu não vou abrir as passagens aqui que falam do que Deus pediu para Saul, porque senão vai demorar muito e pode até ficar um pouco complicado para vocês entenderem. Então eu vou apenas resumir. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus e Deus falou assim: Saul, tu vai subir lá contra os filisteus, mas tu não vai entrar em guerra com eles ainda. Você vai aguardar. Sobe lá e aguarda. 7 dias, durante 7 dias, quando chegar o 7º dia, Samuel vai ao teu encontro. Samuel vai oferecer um sacrifício e aí sim eu vou te dar a vitória contra os filisteus. Isso é algo simples ou é difícil? Apenas ir para o lugar e aguardar. E esperar durante 7 dias. Ótimo. Passou um dia, 2, 3, Samuel não chegou. 4, 5, 6, passou 7 dias. Samuel não apareceu. O profeta Samuel não apareceu. E se vocês lerem no Patriarcas e Profetas, vocês vão ver que foi por providência divina que Samuel se atrasou. Por providência divina, Samuel se atrasou para que Deus visse o que é que Saul iria fazer. Se ele iria realmente obedecer à palavra de Deus ou se ele iria descartá-la, se ele iria desobedecer a Deus. Então, o que foi que Saul fez? Olha só o que diz a Bíblia. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Irmãos, existiam naquele tempo certas tarefas que apenas algumas pessoas estavam separadas para fazer. Apenas sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios, apenas os levitas, apenas pessoas separadas para tal cargo. E Samuel não foi diferente. Samuel quem deveria oferecer o sacrifício. Mas passando o tempo, Saul se apressou. E ele fez o quê? Ele próprio, com armadura, espada e tudo, ofereceu o sacrifício a Deus de qualquer jeito. Isso parece besteira, né? Mas para Deus não é. Para Deus não é besteira. Deus requer que tudo seja governado com ordem, decência e que tudo seja organizado. Hoje em dia na nossa igreja não é diferente. Apenas quem pode recolher os dízimos e as ofertas? Temos os diáconos, não é? Nós temos os diáconos. Quem é que pode batizar? Apenas o pastor. Ou então um ancião em alguns determinados casos, mas ninguém mais. Existem pessoas na nossa igreja que são determinadas para tal cargo. E uma outra pessoa de qualquer jeito não pode fazer. Nesse tempo era o mesmo. Samuel deveria oferecer o sacrifício, mas Saul fez. Foi Saul quem o fez. E o que foi que aconteceu? Qual foi a sentença dele? Então disse Samuel a Saul: olha só,
eu diria que era muito azar. Foi muito azar para mim não dizer que foi providência divina, para mim não dizer que foi muito azar. Assim que Samuel oferece o sacrifício, Samuel aparece. Pega ele, né, com a boca na botija, né, como a gente fala, pegou ele no flagra. Saul oferecendo o sacrifício, quando era para ser Samuel. Qual foi a sentença? Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, você procedeu neciamente, você agiu errado. Se tu tivesse sido fiel agora e não tivesse desobedecido a palavra de Deus, Deus teria confirmado o teu reino agora para sempre. Mas aí, tu não fez isso. Verso 14, porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Quem é que Deus estava buscando? Davi. Deus já tinha Davi em mente, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa foi as duras palavras que Samuel teve que falar para Saul. E um detalhe, Samuel amava Saul. Samuel amava Saul como um pai ama um filho. Vocês acham que Samuel queria dizer isso aqui para ele? De jeito nenhum. Isso aqui doía. Isso aí doía no peito de Samuel. Doía ter que falar isso para Saul. Mas Samuel sabia que era a obrigação dele. Samuel sabia que não podia deixar de falar nada, ocultar nada que Deus lhe revelou. Deus disse que era desse jeito para Samuel falar para Saul, e Samuel falou desse jeito. Deus nunca quer que um profeta seu suavize a mensagem. Um profeta de Deus não pode suavizar a mensagem. Ela deve ser dada da forma que ela é, por mais dura que ela seja. Se vocês querem ver isso, é só ler as cartas que a irmã White mandava para os irmãos naquele tempo. Deus não quer que um profeta suavize. Mas qual é o objetivo de Deus, irmãos? No final disso, qual é? Arrependimento. E isso sempre leva ao arrependimento. Deus quer que a mensagem seja desse jeito, porque Ele sabe que é daquele jeito que a mensagem vai levar ao arrependimento e à confissão dos pecados. Infelizmente, Saul preferiu seguir seu próprio caminho e não obedecer a Deus. Mas agora eu pergunto para vocês, Saul ainda tinha chance de continuar sendo rei de Israel? Sim ou não? Eu estou vendo só a irmãzinha aqui. Ótimo. Exatamente. Saul ainda tinha chance, sim, de continuar sendo o rei de Israel. Ele tinha a oportunidade de se arrepender e voltar para os caminhos de Deus, e Deus ainda assim confirmar o reino dele. Mas Deus faz o que de novo? Faz um teste. Deus de novo põe à prova a Saul, para saber se ele iria ser digno de ser o rei. O que é que Deus disse? Ele falou assim: Saul, você vai destruir os amalequitas. Creio que vocês conhecem essa história, né? Essa parte. Saul, você vai destruir os amalequitas, você não vai deixar nem animal, nem boi, nada. Crianças, você vai matar. Mulheres, você vai matar. Homens, você vai matar. Não interessa. O povo amalequita deve ser exterminado completamente da face da terra. Foi o que Deus disse para Saul. Estranho, né? Por que é que o Deus de amor ordena com que o exército dele mate crianças, né, bebezinhos, mulheres, todos? É estranho, né? Isso vindo da boca de um Deus de amor. Mas por quê? Vamos analisar o seguinte. Lá em Deuteronômio 25, verso 19, diz assim, ó: apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças. Isso aqui é Deus falando para Moisés. Ó, é Deuteronômio aqui ainda. A gente aqui está lá em 1 Samuel, mas aqui ainda é Deuteronômio. Lá para o povo de Israel ainda, lá no começo, para Moisés, Deus falou assim: vocês vão exterminar o povo amalequita. E não se esqueçam disso. Vocês vão destruir a eles. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, o que é que ele fez? Retardou, não foi? A sentença dele, por mais ou menos aí 400 anos. Por 400 anos, a execução desta sentença foi adiada, mas os amalequitas não se desviaram de seus pecados. Olha só, por 400 anos Deus deu chance para aquele povo, oportunidade. 400 anos é pouco ou é muito, pessoal? É muito tempo. Deus deu 400 anos para aquele povo se arrepender dos pecados
se voltar, parar com aquelas obras iníquas que eles tinham, para que Deus não os destruísse. Mas eles não quiseram. Deus não pode deixar com que a sua justiça fique retardada para sempre. Ele tem que agir, porque senão quem é que sofre? Os justos. O povo dele sofre. Ele não pode deixar ficar sendo misericordioso para sempre. Ele tem que também agir com justiça. O Senhor sabia que este povo ímpio eliminaria da terra, se possível fora, o seu povo e o seu culto. Agora era chegada a ocasião para ser executada a sentença durante tanto tempo retardada. Chegou o dia que a sentença que Deus havia pronunciado sobre aquele povo devia ser executada. Está aí. Por que é que Deus mandou matar crianças, homens, mulheres, não interessa. Mandou matar todo mundo, até os animais. Nem os animais eram para escapar. Está aí. Porque Deus havia dado chance, 400 anos, para aquele povo parar com aquilo, com as suas obras iníquas, mas eles não quiseram. Mas chegou o momento que Deus teve que agir. Que ele precisou destruir aquele povo e colocar juízo sobre eles. Mas o que foi que Saul fez? Será que ele obedeceu a Deus? Bora ver. Feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E fez o quê? E tomou vivo a quem? Eu quero ouvir de vocês. Tomou vivo a quem? Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul cumpriu o que Deus mandou? Sim ou não? Não, né? Ele não cumpriu. Por quê? Porque ele deixou vivo o rei, Agag vivo. Ele deixou vivo o rei e também não destruiu os animais. Deixou as ovelhas vivas para que depois ele dá uma desculpa. Isso, olha só. Esse costume, isso aí de deixar o rei vivo, era um costume dos povos ao redor deles. A gente viu que eles estavam querendo ser iguais, né? Aos povos, pediram rei. Começou assim. Depois, eles começaram a adotar outras práticas. Qual foi a segunda prática? Deixar vivo o rei. Era uma prática das outras nações circunvizinhas. E eles começaram a imitar. Irmãos, não podemos ser iguais às outras igrejas que estão por aí. Nós somos o quê? Diferentes. Temos uma identidade que é nossa. Eu vou trazer isso para os nossos dias de hoje. Porque Deus, botando isso aqui, quer nos dar uma lição. Qual é a lição prática? Irmãos, Deus quer que a gente não tenha o mesmo estilo de música que as outras pessoas têm. A roupa, a alimentação, seja lá o que Deus pediu, tem que ser diferente. Ah, mas as outras igrejas fazem assim, não interessa. Não interessa se as outras igrejas fazem assim. Deus quer que a gente faça do jeito que Ele pediu. Porque se a gente quiser imitar os outros povos, vamos acabar sendo que nem o povo de Israel. Não podemos ficar imitando os outros. A gente não é Maria, vai com as outras. A gente deve seguir a vontade de Deus. O assim diz o Senhor, o que Ele pediu e o que Ele mandou. E qual foi a sentença agora que Deus teve que pronunciar para Saul? Palavras duras. Mas o que é que Samuel falou para Saul? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E aí, Saul, Deus tem tanto prazer assim em holocaustos, em gordura e sacrifício, do que se obedeça a palavra dele? O que é que Deus prefere? Que a gente ofereça sacrifícios ou que a gente o obedeça? Ele fala: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer a Deus é mais importante do que ficar oferecendo sacrifícios. Irmão, aqueles sacrifícios, oferecer um animal, não tinha valor nenhum. Eu pergunto, um sangue de carneiro, de bode, de boi, de ovelha, poderia realmente apagar os pecados de alguém? Ou apenas o sangue de Cristo podia fazer isso? Só o sangue de Cristo que podia fazer isso. Para Deus, sacrifícios não tinham valor nenhum, porque eles não podiam apagar os pecados. Era Deus quem permitia, deixava, então bora fazer assim, vocês oferecem sacrifício e eu perdoo vocês, tá? Vamos fazer assim. Mas na realidade aquilo não apaga pecados. O que apaga pecados é o sangue de Cristo. Deus não tem prazer nisso. Ele tem prazer com que se obedeça a palavra dele. Sim. Isso aí também era uma desculpa furada, sabe por quê?
Porque a realidade era que o povo não queria gastar o rebanho deles com sacrifícios. Aí eles pegaram o dos outros. Era só para economizar dinheiro. Era uma desculpa furada. Só da boca para fora. Para vocês verem. Então, Deus precisou destas duras sentenças a Saul, mas Samuel continuou. Samuel não falou apenas isso. Aqui no verso 23, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você rejeitou Saul a Deus, pois então agora Deus também vai te rejeitar e você não vai mais ser rei. E virando-se Samuel para si, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Aqui acabou. Saul não tinha mais possibilidade ou chance alguma de ser o rei de Israel. Não me entendam mal. Ele poderia sim se arrepender, se voltar para Deus e fazer parte da grande multidão que um dia vai estar no céu. Mas ele não podia mais ser rei. Essa era a sentença. Você não pode mais ser rei, Saul. Deus vai escolher outro. Mas você ainda pode se arrepender de seus pecados e Deus ainda pode te perdoar. Ainda há chance para você. Irmãos, depois daqui, a vida de Saul foi ladeira abaixo. Despencou. Ela despencou. Só algumas coisas que ele fazia. Só vamos ler esse texto, aí eu vou mostrar para vocês. Quando Saul foi chamado ao trono, ele tinha uma opinião humilde de suas aptidões e estava disposto a ser instruído. Saul, ele não era mau quando ele entrou no reino. Ele era uma pessoa humilde. Ele estava disposto a ser instruído. Ele era deficiente em conhecimentos e experiência e tinha graves defeitos de caráter. Mas o Senhor concedeu-lhe o Espírito Santo como guia auxiliador e o colocou em uma posição em que poderia desenvolver as qualidades indispensáveis a um governador de Israel. Isso é importante, sabe por quê? Deus pega qualquer um de nós e coloca em uma posição que a gente possa ver os nossos defeitos. Deus, ele pega você, te coloca, não sei, em algum cargo, botou como ancião, cargo de liderança, dá um dom para você cantar, outro para pregar. E isso você vai perceber que tem graves defeitos. Deus colocou Saul no reino para que ele percebesse que tinha graves defeitos. Mas se nós, quando percebemos esses defeitos, não buscamos remediar eles, a gente termina que nem Saul. Nós terminamos acabando rejeitando a Deus e seguindo o nosso próprio caminho. Você não está em tal cargo à toa, você não faz as coisas na igreja à toa, você não canta à toa, você não prega à toa, não está na sua parte à toa ou fica na recepção à toa. Nesses cargos nós podemos desenvolver nossas aptidões, desenvolver nossos talentos e também podemos ver nossos defeitos e, se buscarmos a Deus, remediá-lo. E importante que Deus concede o Espírito Santo, assim como fez para Saul, porque a gente não pode sozinho. Ele então dá o Espírito Santo. Eu vou dar o Espírito Santo para aquela pessoa, para ele, porque ele não pode, para que ele possa ajeitar os seus defeitos. Só uma das coisas que Saul começou a fazer depois disso, tentou matar Davi inúmeras vezes. Saul passou a vida inteira perseguindo a um homem. Olha só, o povo de Israel era praticamente 24 horas vulneráveis a ataques. Por quê? Porque o rei e o exército dele estavam no meio do mundo caçando um pastor de ovelhas. É esse o nível que alguém se rebaixa quando rejeita a Deus. É o nível que alguém se rebaixa. E foi o quão baixo que Saul ficou. O povo ficou desprotegido enquanto ele e o seu exército estavam por aí no meio do mundo caçando um pastor de ovelhas. Ele tentou matar o próprio filho Jonatas, matou todos os sacerdotes de Nob. 1 Samuel 22, 16 ao 19. Matou todos os sacerdotes. Isso é um crime grave. Mexer contra aqueles que foram designados para Deus, para servir na sua obra, designados a Deus para servi-lo. E Saul foi a todos. Matou todos. Apenas teve um que escapou, que foi, mais tarde, foi se encontrar com Davi e contou a história. Ele matou a todos os sacerdotes. Mas eu quero perguntar para vocês, Saul podia ser salvo depois disso? O que é que vocês acham? Sim ou não? Saul tinha salvação? São pecados graves, não são? Mas ele tinha salvação. Saul ainda podia ser salvo. Ele ainda podia se arrepender e ser novamente reintegrado ao reino de Deus, ao reino dos céus. Não mais
ser rei de Israel, mas ainda podia ser salvo e fazer parte da grande multidão. Agora, para a gente já encerrar, eu quero agora só resumir aqui um pouco para vocês. Depois de anos e anos, Samuel morreu, depois passaram-se vários anos, chegou o dia que Saul precisava entrar em guerra novamente com o povo filisteu, e Saul, já velho, estava completamente sem Deus e com medo, porque ele viu o povo filisteu ali, prestes a atacar ele, o seu exército, e viu que ele iria ser destruído. Saul teve a convicção de que iria morrer. Ele sabia que, porque havia se afastado de Deus, ele iria perecer naquela guerra, tudo por culpa dele próprio. E o que foi que aconteceu? 1 Samuel 28. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas nenhum. Se Saul tinha ainda chance de salvação, por que é que ele estava buscando a Deus e Deus não estava respondendo ele? Saul tinha chance de salvação, mas por que é que ele estava buscando a Deus e Deus não estava respondendo ele, estava o ignorando? Por quê? Irmãos, o objetivo de Saul com isso aqui era para que ele fosse livrado do sofrimento, e não porque ele estava arrependido. Deus queria que Saul se arrependesse, mas a única coisa que Saul queria nesse momento era livramento da mão dos filisteus. A única coisa que ele não queria era morrer. Ele não queria se arrepender dos pecados que ele havia cometido. Por isso que Deus não estava ouvindo. Olha só o que a irmã White escreveu. Pela sua obstinação e rebelião, ele separara-se de Deus, ele próprio. Não poderia voltar a não ser por meio do arrependimento e contrição. Ele podia voltar, mas tinha uma condição: arrependimento e contrição. Mas o orgulhoso rei, em sua angústia e desespero, resolveu buscar auxílio de uma outra fonte. Deus não estava respondendo Saul. E Ellen White agora diz que ele foi buscar auxílio, então, de uma outra fonte. O que foi que Saul fez? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. O nível que Saul desceu, o quão baixo que ele foi. Se Deus não vai me responder, então eu vou buscar auxílio de uma outra fonte. Eu vou consultar uma feiticeira. É atrás dela que eu vou. Fazendo isso aqui, Saul mesmo estava se sentenciando à morte, porque nesse tempo era crime e a penalidade era a morte para o povo de Israel. Consultar uma feiticeira, praticar essas coisas e tudo mais. Era a pena de morte. Ele mesmo, nos anos jovens dele, no tempo que ele ainda era rei, que ele tinha acabado de subir ao trono, ele havia mandado matar várias delas, cumprindo a ordem de Deus. Mas agora, depois de anos se rebaixando e não obedecendo a Deus, ele agora vai atrás de pessoas, vai atrás do próprio inimigo, que há tempos atrás ele mesmo havia mandado destruir. Esse foi o nível que ele desceu. Deus tivera muita paciência com Saul, e embora a sua rebelião e obstinação tivessem quase silenciado a voz divina na alma, havia ainda oportunidade para o arrependimento. Ainda havia. Mas quando em seu perigo se desviou de Deus para obter luz de um aliado de Satanás, rompera o último laço que o ligava ao seu Criador. Quando ele decidiu ir buscar auxílio de um aliado de Satanás, ele rompe o último laço que ainda tinha de ligação com Deus. O que foi que aconteceu? Saul pecou contra o Espírito Santo. Ele pecou contra o Espírito Santo. E a partir desse momento, não havia mais reinado para ele e tampouco salvação. Saul estava perdido para sempre. Ele colocara-se completamente sob o domínio daquele poder diabólico que durante anos tinha sido exercido sobre ele e que o levara às bordas da destruição. Ele mesmo buscou isso. Mas tem uma coisa interessante. Saul vai buscar o auxílio de uma feiticeira e ele diz assim: me faz subir Samuel, que eu quero falar com ele. Só que o estranho
é que Samuel apareceu mesmo. A feiticeira fez com que Samuel aparecesse de verdade. A Bíblia diz que o espírito de Samuel apareceu. E se você ler lá a 1 Samuel, lá não vai dizer que aquele era Satanás ou algum demônio. Lá não fala não. Lá deixa ao entender, se você não estuda direito, né, não conhece ainda, deixa eu entender de que realmente Samuel subiu e foi ao encontro de Saul. Mas, irmãos, uma das formas de se identificar se um espírito, se você quer identificar se aquele anjo, sei lá, apareceu para você, imagina aí o que acontece, né? Se um anjo aparece para você, e se uma das formas que tem de você identificar se aquele anjo é de Deus ou é um demônio, é o que ele fala. É o que ele fala. Na aparência você não vai conseguir, porque todos são seres de luz. Não vai dar para distinguir pela aparência. Mas pelo que ele fala, se vocês analisarem o diálogo que o espírito de Samuel teve com Saul, vocês vão ver que o único objetivo desse espírito imundo era fazer com que Saul entrasse em desespero, não buscasse arrependimento e morresse. Era só isso. Se realmente fosse um oráculo divino aqui, um mensageiro divino iria dizer: Saul, se arrepende do teu pecado, se arrepende. Mas como não era, o que o Espírito falou, lá onde você encontra essa história, foi só para fazer com que Saul entrasse em desespero e com que ele, no final, morresse. Não, aqui não vai dizer que era um demônio, que era Samuel, mas apenas pelo diálogo você pode perceber. Só pelo diálogo dá para perceber que não era um espírito enviado da parte de Deus, e sim um demônio. E esse foi o fim de Saul. Ele consultou a feiticeira, foi para a guerra, e o que aconteceu? Então disse ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Está aí. Esse é o fim, foi o fim de Saul, o fim que ele teve, porque ele não quis se submeter a Deus. Assim pereceu o primeiro rei de Israel, com o crime de suicídio em sua alma. A vida fora o quê? Um fracasso. E sucumbira com desonra e em desespero, porque pusera, em poucas palavras, Ellen White resume o que foi que aconteceu com Saul. Por que aquilo aconteceu com ele? Porque pusera a sua vontade própria e perversa contra a vontade de Deus. Muito simples. Em poucas palavras, Saul teve esse fim porque ele colocou a própria vontade acima da de Deus. Muito simples. E isso está na Bíblia para que fique de lição, que o fim daqueles que querem fazer sua própria vontade, seguir seus próprios caminhos, ao invés de se submeter a Deus, terão um fim trágico também. Vão ter o mesmo fim. Um fim em desespero, infeliz, vai ser infeliz, e no final não vai ter a salvação. No entanto, nós que estamos aqui temos a oportunidade, né? Amém? Quero ouvir um amém bem forte, amém? Amém. Ótimo. Nós temos a oportunidade de confessar nossos pecados, se arrepender e ganhar a salvação. Infelizmente, Saul não podia mais, mas está na Bíblia registrado para que a gente possa não cometer os mesmos erros. Agora vai ter uma mensagem musical, certo? Então, aí depois eu encerro com uma oração. Tá tudo tão vazio, meu
você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado. Te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Vamos ficar de pé e fazermos uma oração. Querido Deus, Pai querido, agradecemos a Ti porque o Senhor tem sido muito bondoso, paciente, misericordioso para conosco, perdoando nossas transgressões, nossos pecados. Meu Deus do céu, aqui te pedimos que o Senhor possa consertar nossos erros, nos dar força para lutar contra o maligno e não seguir apenas nossas paixões, nossos desejos carnais, mas que possamos nos submeter a Ti. Que sejamos, Senhor, criaturas novas, renovadas, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger. Despede cada um aqui em paz para casa e em segurança. Em nome de Jesus, Pai querido, amém. Irmãos, foi um prazer, tá? Estar aqui com vocês de novo. Uma outra oportunidade aí, se eu puder, eu venho compartilhar de novo o pão da vida com vocês. E que todos possam ser abençoados para a honra e glória de Deus.